quando me perguntam o que é o Brasil, a primeira tentativa que me vem é sob que ótica, porque sempre acho que há muitos Brasis dentro do próprio Brasil. É um país, ao mesmo tempo que tem uma certa harmonia, ela é cheia de contradições, né? E essas contradições estão lá, elas convivem, elas dialogam, elas se empurram. É um país que, ao mesmo tempo que trabalha muito a sério, também brinca muito a sério. O que eu quero dizer com isto? Que é o ócio criativo. Ao mesmo tempo que o carnaval faz dançar muita gente, também produz-se dinheiro. Eu acho que, de alguma forma, a vontade de crescer e discutir o crescimento da sua própria sociedade, acho que ainda é presente no Brasil. Há pontos negativos já, mas não são exclusivas. Elas se repetem pelos diversos espaços fora. Eu poderia dizer que, mas, por exemplo, as questões raciais. Mas depois você percebe que são poucos os espaços em que as tensões raciais não estão lá presentes. Já faz algum tempo estava no Ruanda, o indivíduo deixou de me atender assim que chegou uma pessoa branca, então, e não é no Brasil. Esta questão racial, por exemplo, para mim ela tem que ver também com o acesso aos meios de produção. Em alguns espaços no mundo, Suíça, mesmo na Inglaterra, em lugares como Oxford, onde não há uma disputa direta pelo acesso de meios de produção, não há necessidade de buscar outros tipos de argumentos para justificar a exclusividade naqueles meios de produção. Mas vais para Portugal, né? Vais para o Brasil, no fundo, está uma questão de exclusividade, de acesso aos meios, seja a universidade, onde se formam as pessoas para poder produzir, seja no mercado de trabalho, onde as pessoas devem produzir. Acho que a dificuldade maior está em como é que nós equacionamos este desenvolvimento, estes processos. Como é que nós equacionamos isso? Se nós formos de forma muito superficial separar os brancos dos negros, de fato nós nunca chegaríamos à compreensão do que, afinal de contas, é este racismo. Ele pressupõe o acesso aos meios de produção, mas também aos parâmetros de exclusividade. A minha pior experiência racial no Brasil foi com o negro, justamente porque no bairro onde eu vou morar só existia aquele casal de juízes negros naquele bairro de classe média alta no Brasil, em Belo Horizonte. A presença de alguém ou de outro negro é como se estivesse de alguma maneira a ferir a sua exclusividade. Infelizmente, vive-se no Brasil uma cidadania amputada, não só pelos processos históricos que nos acompanham, mas até mesmo pela forma como os vários estágios de desenvolvimento e de progresso que foram sendo impressos, elas também não procuraram aprofundar e resolver verdadeiramente os principais dilemas. Nós, por exemplo, aprovamos a Lei Áurea, libertamos os escravos, mas essa liberdade implicava ter acesso à terra, implicava ter acesso aos meios de produção, implicava ter acesso a uma série de outras condições para que fossem verdadeiramente livres. E isso, por exemplo, não aconteceu. Com os direitos diluídos, as lutas que aí hão de vir, que ao mesmo tempo são guiadas por uma visão equivocada e distorcida da realidade, leva de forma concomitante à ampliação dos privilégios. E quanto maiores são esses privilégios, menos são os direitos e, consequentemente, menos é a cidadania. A partir do momento em que você também tem diluído estes princípios sobre os quais a cidadania deve estar assente, né? Violar os princípios dessa cidadania passa a ser, por incrível que pareça, o único direito permitido a todos. O jeitinho brasileiro é uma negação da própria cidadania, porque ela implica que aqueles pequenos
gestos possam acontecer sem que ninguém diga nada. E depois, esta forma como a forma como nós conhecemos e como nós sistematizamos as coisas, leva-nos também para uma outra perspectiva. Sempre vamos discutir esta corrupção só do ponto de vista da política ou dos atores políticos. Mas isso é uma farsa. No meu entender, é exatamente um silêncio obsequioso, né? Uma vez que escondidos o jeitinho brasileiro, né? Uma vez escamoteado este fato de que tanto a classe política, tanto a do capital financeiro, tanto todos os outros setores emanam desta própria sociedade que é malsã, cuja pureza e honestidade se esvai na direta proporção da erosão dos direitos em prol da manutenção dos privilégios. Nós esperemos que ao chegar lá eles mudem, não há onde mudar. Então, esta responsabilidade tem que ser passada a cada um de nós. Parece complexo, mas talvez não. Mas na minha cabeça sempre se repete isso, que é um grito do basta à metafísica da iniquidade. É uma metafísica da opressão, da exclusão do outro, da política despida de espírito. Então, não interessa se é o Bolsonaro que ganha ou se Lula. É que eu descobri que ao veicular esse conjunto de notícias falsas, eu vou ter likes, e se vou ter likes, eu vou ter mais dinheiro, e quanto mais likes, mais dinheiro, e assim sucessivamente. E ponto final. Então, está completamente despido de uma lógica de sucessão, de uma lógica ético-moral, política e social. É o mercado em estado puro. Esta metafísica da iniquidade, acho que é essa que nós deveríamos combater.